Bom, então agora a gente vai tratar um pouco da produção de sentidos na música e eu quero só mostrar então como é que eu configurei esse nosso bate-papo. Não vou mostrar as músicas aqui, mas deixei todos os links para que vocês possam curtir e aproveitar esse momento, tá bem? O primeiro ponto que eu quero dizer é que esse material se propõe apenas a descrever alguns aspectos musicais mais formais e estruturais que a gente possa então perceber um pouco desse, né, degustar um pouco do que a música pode nos oferecer, apresentar uma espécie de um roteiro por obras que ilustram essa estrutura e no final propor análise de uma música. Então, o primeiro ponto aqui é mostrar um sumário, um caminho pelo qual a gente vai passar. Eu vou tratar rapidamente do que a gente ouve, então no aspecto da audição. Passamos pelos sentidos que são construídos aí por meio dessa audição. As formas básicas, né? Então, obviamente não vamos falar de tudo, mas as formas básicas que a gente pode perceber na música. E depois analisar uma música, fazer o finalizar com essa análise. Então a gente podia pensar em definições de música. Que definição que a gente dá? A gente, quando pensa em música, pensa na estrutura formal, ou seja, uma sequência de notas dada num tempo, um determinado ritmo, etc. Ou mais expressiva, música é aquilo que me faz viver, é algo que é para motivação e etc. Então tem muito jeito da gente definir música. Não é o meu papel definir música aqui, é para deixar essa pergunta para você. Agora, essas outras questões eu acho que dá pra gente, né, supor aqui umas respostas. Quanto de música a gente escuta por dia? Então, a gente vê muita gente com fone, gente correndo com fone, gente trabalhando com fone. Então, assim, a música parece ser alguma coisa que está presente no nosso dia. Talvez a gente fique um dia sem fazer alguma atividade que parece comum, mas sem música é muito difícil. E a última questão é, será que a gente conseguiria imaginar um mundo sem música? Então, estou pensando na música, nessa música estrutural, formal, que a gente escuta todo dia. É difícil, porque parece que tudo que a gente faz do ponto de vista da arte tende a algum jeito refletir aquilo que acontece no mundo, a beleza do mundo. Então, se a arte não é uma imitação do mundo, ela pelo menos tem aspectos que estão ligados ao mundo. E a música está presente na natureza, está presente no nosso corpo, né? O próprio batimento cardíaco é um ritmo, é uma música. Então é difícil pensar no ser humano, especificamente naquele ser humano cultural que a gente está tratando lá do Cássio, sem que a gente coloque a música como sendo um aspecto decisivo. O Oscar Wilde disse que a música é o tipo de arte mais perfeita, nunca revela o seu último segredo. E alguns autores, alguns compositores vão concordar um pouco com isso, dizendo que é possível a gente pensar em significados de música, mas dificilmente consegue explicar quais são. Bom, então com relação à audição que a gente ouve, o Aaron Copland, que é um dos textos que eu deixei de referência para vocês, que a gente não precisa ler, obviamente, mas quem tiver interesse pode consultar melhor. Ele diz assim que para o ouvinte, a pergunta que a gente pode fazer é assim, você está escutando tudo que está acontecendo na música? Você está percebendo todas as nuances que tem ali? A segunda seria assim, você acha que está perdendo algo da música que você está ouvindo? Ou não? Você está conseguindo captar bem, entender bem os seus sentidos? Uma terceira pergunta seria como você sente a música? Você sente que a música é mais feliz, é mais triste, ou que tipo de sentimento ela te traz? Você consegue explicar? E depois, como você explica a música, não só o seu sentimento, mas a música. O que que essa música tem que dá, por exemplo, o sentimento? O que que essa música tem que se refere a um outro elemento, alguma coisa da natureza ou da vida? Sobre os sentidos, como eles são construídos, o mesmo autor vai dizer que toda música tem um poder expressivo e um significado por trás das notas. Então, ele diz assim, se me perguntarem se a música tem um significado, a minha resposta vai ser sim, tem um significado. Agora, se me perguntarem qual é o significado da música, eu vou dizer não sei. Então, ele diz, concordando lá com Oscar Wilde, que é uma arte muito complicada da gente imaginar, ou da gente captar todos os seus significados, todos os seus efeitos de sentido. Mas a gente pode pensar em ideias gerais, vai dizer o Copland, né? Como é que a gente identifica alguns sentidos? A gente pensa em ideias gerais, em conceitos gerais. E aí, nesse ambiente, os aspectos formais podem ajudar a gente a transformar isso em algo mais palpável, nesse sentimento, esses sentidos em algo mais palpável. Então, vamos pensar um pouquinho nessas formas.
Então vai dizer o Copland: a única maneira de ajudar o ouvinte é indicar o que está realmente contido na música e explicar da melhor maneira o como e o porquê da questão. O ouvinte deve fazer o resto por si mesmo. Então, assim, o primeiro passo, se a gente quer ajudar alguém a entender melhor a música, é tentar mostrar alguns desses aspectos e depois deixar que a pessoa curta a música. Então, a gente vai falar aqui rapidamente de 3 formas básicas: ritmo, que tem a ver com o movimento; a melodia, que é o tema ou uma frase; e a harmonia, que tem a ver com as notas. Com relação ao ritmo, a gente poderia defini-lo como um movimento coordenado da música, e aí a gente pode fazer uma comparação com ritmos de uma sinfonia para poder chegar a essa ideia de como ele funciona. Aqui eu propus para vocês, tem todos os links aqui, tá? Só clicar. Eu propus que a gente escutasse a Sinfonia 40 do Mozart, regida pelo Leonard Bernstein, que é uma das regências mais interessantes dessa música, porque mostra bem as nuances que tem em cada movimento, né? O Bernstein era um grande maestro, e ele vai mostrando então a diferença desses movimentos, e também as nuances dentro do próprio movimento. Por exemplo, aqui nesse movimento inicial, molto allegro, alegre quer dizer rápido, né? Então um movimento mais rápido, que é bastante comum na abertura de sinfonias, especialmente nas sinfonias clássicas. A gente vê que mesmo sendo um movimento mais alegre, em determinados momentos o maestro vai pedindo para a orquestra tocar um pouco mais devagar. Quer dizer, há nuances, mesmo num movimento mais alegre, há nuances um pouco diferentes para que a gente possa perceber esse ritmo. Depois a gente passa no segundo movimento para um andante, que é um movimento um pouco mais lento, que é comum, bastante comum nas sinfonias também, todas elas, mesmo nas mais modernas. O segundo movimento já ser um movimento mais calmo, mais andante. Tá? E aqui eu estou colocando o link para vocês irem direto para os respectivos movimentos. Tá? Clicando aqui, vocês vão direto para eles. O terceiro é o minueto, um allegretto, que é basicamente composto de 3 tempos, como uma valsa, e também é bastante comum nas sinfonias clássicas nessa terceira posição. Os minuetos também eram muito comuns nas danças, nas festas, então a gente encontra esses 3 tempos em bastantes composições clássicas. E finalmente o último movimento, também bastante comum, que seja um movimento mais rápido, e aqui a gente vê allegro assai, que em italiano quer dizer bastante rápido, bastante alegre. Então ele é mais ligeiro que o primeiro movimento, o que é bastante comum também nos encerramentos das sinfonias clássicas. Então, assim, só para mostrar que numa mesma obra clássica a gente tem 4 ritmos, né, 4 andamentos diferentes, e dentro desses movimentos a gente vai perceber que também há nuances, também há ritmos que vão se intercalando ali. Então o ritmo, eu diria, é talvez o principal condutor disso que a gente chama de música. Né? Sem ritmo a música não se faz, em especial a música clássica. O segundo ponto é a melodia. A melodia a gente pode chamar de frase musical, é assim mesmo que eles chamam. Tá? É um trecho da música que se repete e varia numa mesma música. E em geral a gente podia simplificar dizendo que é aquela parte que a gente assobia ou que a gente canta. No caso da sinfonia que a gente acabou de ver, era alguma coisa como então essa parte seria a frase musical, a melodia. Bom, eu deixei 2 exemplos de melodia aqui. Uma é uma toccata e fuga de órgão, talvez uma das mais conhecidas do Bach, uma das mais conhecidas do repertório clássico, e que tem muitas nuances. Começa de um jeito, que é a toccata, e depois passa para a fuga. A fuga acontece quando uma mão faz um movimento e depois a outra mão segue. Então há uma espécie de um intervalo entre a mão direita e a mão esquerda para que comecem a fazer as suas notas, para que comecem a tocar as notas. E é magnífico ver o vídeo como o órgão é um instrumento complexo e como é bonito tudo isso tocado ali. E tem algumas melodias ali. Então eu deixei para vocês identificarem que partes vocês assobiariam. Tá? E um concerto moderno de um japonês chamado Yoshimatsu, Takashi Yoshimatsu, com um concerto de violoncelo muito bonito, eu pelo menos gosto bastante. E tem algumas partes também que se repetem, tem uma em especial, que é a parte da abertura, então vocês podem tentar ouvir e achar essa parte que vocês assobiariam. E depois pensarem qual é a parte mais fácil de encontrar o tema, a melodia. Se foi lá no Bach ou se foi no Yoshimatsu, que é um concerto mais moderno. Então a gente tem aí
pelo menos uns 300 anos de diferença de um para o outro, e a gente quer ver, será que é mais fácil em um ou no outro, ou é igual? Então, o terceiro item é o item da harmonia, que é a ideia de sobreposição de notas numa composição. Notas, instrumentos, né? Quer dizer, quando a gente tem duas vozes, dois instrumentos ou mais, né? Em uma mesma música que vão compondo a música, a gente está falando de harmonia. E aí a minha sugestão de harmonia é para vocês escutarem um compositor brasileiro vivo, na atualidade, que tem uma obra que talvez seja uma das coisas mais belas que eu já ouvi na vida, chamado Cântico Naturale. Tá aqui o link para vocês ouvirem, e aí a minha sugestão é para vocês tentarem escutar a sobreposição dos instrumentos. Como é que um instrumento vai se sobrepondo ao outro para criar uma harmonia. E aí, tenta fechar o olho de vez em quando para você ver. A composição do Edino Krieger simula sons de uma floresta. Por isso que tem esse título, né, que em latim quer dizer cântico natural. Então é extremamente lindo. Quando a gente fecha o olho, parece que está escutando o pássaro, né, os assobios de dentro da floresta, tal, o vento. Isso é muito legal. Então eu sugiro a vocês que escutem. É uma obra de recente, né, de pouco tempo, mas é de uma beleza encantadora, uma beleza clássica verdadeiramente. E aí alguns outros elementos aqui, né, que eu não vou tratar, mas para dizer que existe, né? Por exemplo, a duração, né? Nos movimentos mais rápidos as notas tendem a durar mais, nos movimentos mais lentos, o contrário, as notas tendem a durar, perdão, nos movimentos mais rápidos as notas duram menos, né? Têm a duração menor. Já nos movimentos mais lentos é o contrário, as notas duram mais. Então, se você comparar o início do concerto do cello, lá que a gente viu, do Yoshimatsu, com o Cântico Naturale, vocês vão ver que o concerto tem notas que se estendem muito mais do que no Cântico Naturale, que tenta simular o canto de pássaros, por exemplo. Então são notas bem curtinhas e bem repetidinhas, né? Quer dizer, a duração é menor para exatamente construir esse efeito de natureza, de pássaro. A outra é a questão da intensidade, né? A outra qualidade da música, que é exatamente a diferença entre um som mais forte e um som mais fraco. Então, será que a gente conseguiria distinguir a intensidade nas músicas que a gente ouviu entre um som que está mais presente e outro que está mais sutil? Certamente. Naquela diferença de movimentos, por exemplo, da sinfonia, isso fica bem visível. A altura refere-se aos sons graves e agudos. Então, por exemplo, a gente poderia olhar de novo lá na tocata do Bach, como é que isso está ocorrendo, e vocês vão ver que tem sons que são bem mais graves e dão uma imposição, algo bem mais forte, outros que são bem mais agudos e daí dão um outro efeito. Mesma coisa no Cântico Naturale. Tem horas que tem sons mais graves e horas sons mais agudos. Isso tudo cria esse efeito essa altura toda cria esse efeito de natureza. E finalmente o timbre, né, que tem a ver com a fonte, com a origem do som. Então, um caso bastante comum é o caso da... aqui eu já coloco o link aqui para vocês de novo, mas de Ravel. Né? A Ravel é o exemplo clássico de que a gente consegue enxergar essa sobreposição de elementos e de timbres e de instrumentos que vão formando esse grande arcabouço, né, de instrumentos que se juntam para fazer uma obra magnífica. Né? O legal do bolero de Ravel é que ele mantém a melodia, mantém o ritmo, mas o timbre, à medida que cada instrumento vai se agregando, vai pegando um elemento de cada da sinfonia, de todos os músicos, ele vai fazendo como se fosse uma grande aula sobre timbre. Como colocar um elemento depois do outro, colocar esses timbres todos juntos e criar aquela obra. Bom, vamos ver uma música então. A minha sugestão é essa daqui, é uma música infantil, não é uma música clássica, chamada Vai e Vem das Estações da Palavra Cantada. Está aqui o link para vocês. E aí tem algumas questões com relação a ela. Vocês vão ver que é uma música bonitinha, tudo, tem um aspecto bem lúdico, mas tem uns elementos que a gente poderia analisar de maneira bem séria. Por exemplo, como é o ritmo? Ele se alterna conforme mudam as estações? O que você nota das diferentes vozes dos cantores? Que relação tem com a música? Pensar naquela questão da altura, do timbre. A complexidade da melodia condiz com uma música infantil? É uma melodia mais complexa, uma melodia mais simples? Né? A melodia, lembre aquilo que a gente assobia.
Há elementos na letra que se repetem. Qual seria o sentido disso? Por exemplo, no início de cada estação há um trecho que se repete. Qual é o sentido disso? Dentro do sentido das estações que a música quer mostrar. Você consegue relacionar a letra com o que de fato acontece nas estações? Tem elementos na letra, especificamente não na música, na letra, que se repetem com as estações? E aí, alguns instrumentos imitam sons da natureza, como lá no Cântico Natural. Você conseguiria identificar alguns ou indicar alguns desses instrumentos que repetem os sons da natureza? Rubem Alves disse que se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e ele contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Se você quiser entender melhor a música, diz Aaron Copland, não há coisa mais importante a fazer do que ouvir música. Não há nada que possa substituir esse hábito. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, mandem e-mails para mim ou a gente conversa lá no Classroom. Até a próxima.